Tô gravando. Então vamos voltar. Então a aula hoje, aula sobre a política de fronteiras. Estamos falando dos Estados Unidos, né, do século XIX. Ontem eu dei para vocês uma introdução sobre esse assunto. E hoje a gente vai estar continuando aí. Então, quando a gente fala do processo de expansão territorial norte-americano no século XIX, a gente tem que falar de uma ideologia. Existia uma ideia oculta por trás que norteou o processo de expansão norte-americano. Primeira coisa, qual que era esse processo de expansão? Era você se expandir, ir em direção ao oeste, buscar o oeste. Você saía do leste e ia para o oeste. Então você ia adentrar dentro do interior dos Estados Unidos, na direção leste-oeste, o foroeste, o para-oeste. Então, meus amigos, esse processo ele se deu através de três maneiras. Os Estados Unidos usou a diplomacia, porque ele ganhou territórios, ele comprou territórios e alguns ele tomou na base da guerra. Por exemplo, quando ele fez guerra contra o México e tomou a metade do território mexicano. E depois deu um dinheirinho sem vergonha lá, só para falar que não tinha tomado à força, mas tomou, não comprou não. O dinheiro foi dado, mas não foi o México que estipulou o valor. Um valor irrisório, perto do México perder naquele momento a metade, meus queridos, a metade do seu território. Então, essa teoria, essa ideologia que justificou o Foroeste, ela tinha um nome. Era Teoria do Destino Manifesto. Meus amigos, a Teoria do Destino Manifesto dizia que os norte-americanos, aquele povo era um povo predestinado por Deus, era escolhido por Deus para tomarem todas as terras entre o Atlântico e o Oceano Pacífico. Entre o Atlântico e o Pacífico, de leste para oeste. Bom, então os americanos vão sair num processo de conquista. E outra coisa, a Teoria do Destino Manifesto dizia o seguinte, que a sua salvação estava garantida. Se você naquele momento fizesse a vontade de Deus, que era conquistar o oeste, aliás, isso poderia estar incluído matança de índio, como aconteceu, esse grande genocídio da história, e você estava perdoado por isso, porque a vontade de Deus era que essas terras fossem dos Estados Unidos. Portanto, teríamos então que limpá-las, tirar os invasores, tirar aqueles que estavam ali, que incomodavam o processo, que atrapalhavam o processo de conquista. Por isso que eu indiquei o filme, gente, que é um filme belíssimo, eu volto a falar sobre ele novamente, Dança com Lobos. Estão lembrados? Aula de ontem. Eu indiquei para vocês esse filme, que ele é sensacional. Meus queridos, então, a conquista para o oeste, impulsionada aí pela Teoria do Destino Manifesto, ela foi praticada por meio de aquisição de terras, compra, por tratados diplomáticos e pela aquisição por guerra. Então vamos lá. Pela diplomacia. Diplomacia são acordos, terras ganhadas com acordo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Bebo bastante água, tá, gente? A água faz muito bem. Isso aqui eu ganhei do Petros e do Pablo no dia dos pais. Bom, vamos lá. Importante informação, Esther, exatamente. Estamos aí agora com 21 pessoas na sala, né? O segundo ano presente aí na aula, bacana. Então vamos lá. Eu falei que os territórios foram tomados de três maneiras. Diplomacia, pela compra e pela guerra. Diplomacia. A Inglaterra cedeu, gente, o Vale de Ohio. Se eu falar errado, vocês me corrigem. Os Montes Apalaches
e o rio Mississippi. Pela compra ainda, gente, pela diplomacia ainda. Não é, aí o outro aqui é compra. Então, pela diplomacia. Foi um acordo que a Inglaterra entregou algumas regiões que pertenciam a ela, porque eram colônias, e a Inglaterra, então, deu aos Estados Unidos essas regiões. Vou repetir. O Vale de Ohio, os Montes Apalaches, dos Montes Apalaches até o rio Mississippi, que é terra pra caramba, tudo a Inglaterra doou pela diplomacia aos Estados Unidos. Pela compra, meus queridos, nós temos então, por 15 milhões de dólares, os Estados Unidos comprou a Louisiana, que pertencia à França. Então, os Estados Unidos pagou 15 milhões de dólares em 1803. Os Estados Unidos comprou também a Flórida. A Flórida pertencia, meus amigos, à Espanha, em 1819 por 5 milhões de dólares. Barato demais, né? Mas você comprar o estado da Flórida por 5 milhões? Não, que doido. Pois revenderia por uma fortuna. Bom, pela compra ainda, né? O governo norte-americano adquiriu da Rússia o Alasca por 7 milhões de dólares. Ok, então a compra foi isso aí. Agora preste atenção. Uma parte pela diplomacia, pela compra e agora pela guerra. Em 1848, gente, os Estados Unidos anexaram por meio de guerra contra o México. Sabe quantos quilômetros quadrados de terra os Estados Unidos tomou do México, gente? 1.468.800 quilômetros. Vou repetir. 1.468.800 quilômetros quadrados do seu território. Só para você entender na atualidade o que os Estados Unidos tomou do México. Tomou o estado do Texas, vai contando, a Califórnia, o Novo México, o Arizona, Utah, Nevada, completando assim a marcha para o oeste. Meus amigos, e depois pelo Tratado de Guadalupe Hidalgo, que o México foi obrigado a assinar, os Estados Unidos deu 15 milhões só, pela metade do território mexicano. Estados Unidos tomaram, meus amigos, metade do território mexicano. Você pega o México hoje, ele é grande, o México está na América do Norte. Pouca gente sabe disso, inclusive. Muita gente acha que o México é da América Central, né? Não, é da América do Norte. A América do Norte é o Canadá, os Estados Unidos e o México. E o México é um país enorme, mas ele perdeu a metade do seu território. Praticamente a metade do seu território para os Estados Unidos por meio da conquista, por meio da guerra, né? E é importante ressaltar, gente, que a expansão das fronteiras territoriais dos Estados Unidos, elas iam do Atlântico até o Pacífico. Então, ocuparam terra que não acaba mais. E agora, não era só ocupar essas terras. Essas terras também, meus queridos, tinham que ser ocupadas no oeste. Por isso que o governo estimulou, por exemplo, no Texas, a criação de gado, para atrair pessoas naquela região, para trabalharem ali, né? E a população, gente, em 1776, logo depois da independência, né, era de 3 milhões de habitantes. Pra você ter uma ideia, em 1860, o governo começou a estimular a conquista para o oeste, a ocupação do oeste. Em 1860, essa população já era de 90 milhões de pessoas. Ou seja, a população vai saltar de 3 milhões de pessoas para 90 milhões de pessoas. Em praticamente, aí, vamos botar aqui, 80, 20, 60, 80 anos. Em 80 anos, a população, praticamente, ela cresceu 87 milhões de pessoas. Então ela sai de 3 milhões para 90 milhões de pessoas. Bom, e pelos atos de concessão, o governo americano, o que ele fazia para atrair essas pessoas? Ele doava
160 acres de terras. Professor, quanto que é 160 acres de terra? Meus amigos, 600 equivale para nós a 640 mil metros quadrados. 640 mil metros quadrados. Um hectare, né, tem 1.000 metros, não sei se é hectare ou um alqueire, mas tinha 640 mil metros quadrados. Eu tenho um terreno, um sítio lá em Guarani, que ele tem 45 mil metros quadrados. Você imagina? E é uma terra grande pra caramba. 1.000 metros, gente, já é muito grande. Eu tenho 45 mil metros de terra e tem pedaços do meu sítio que eu nunca fui, porque fica no alto, assim, no morro, é subindo para uma mata. 45 mil metros. Construí até uma casa lá. Você imagina aqui 640 mil metros quadrados. É muita terra. É muita terra. Então, cidadãos, quem é que recebia, professor, esses 160 acres de terra? Tinha que ser, por exemplo, um cidadão natural ou naturalizado norte-americano. Ele tinha que pedir. E ele tinha um compromisso, meus amigos, de não fazer uso de mão de obra escrava nas terras recebidas. E eles tinham que permanecer naquelas terras, morarem ali por um prazo mínimo de 5 anos. Então, aqueles colonos não podiam fazer uso de mão de obra escrava, né? Os Estados Unidos já estava, nesse momento, tinha acabado com a escravidão, abolido a escravidão, até foi um dos motivos da Guerra de Secessão, né? Estava abolindo, o Abraham Lincoln, que vai abolir a escravidão nos Estados Unidos, logo depois, e eles tinham que ficar ali por um prazo de 5 anos, ok? Aí, pessoal, aparece aí, olha que interessante, uma atividade na página 14 e na página 15, que eu gostaria que vocês fizessem, tá? É o exercício número... Na verdade é o número 1, né? Número 1 é esse aqui. Esse aqui é o número 1, então esse aqui é o número 2, tá, gente? De qual livro, professor? Meus queridos, na verdade tem 2 aqui. Tem um na página 13 e um exercício na página 14 e na 15. São 3 páginas. Nós estamos aqui naquele livro, no capítulo 24, que é os Estados Unidos e a América Latina. Inserção distintas na emergente ordem capitalista. Eu acho que isso aqui já é o bloco 3 ou 4, não tenho certeza. Mas é o capítulo 24, começa aqui... Ah, não. Na página 11 nós já corrigimos, tá, gente? É para fazer a página 13, a página 14 e a 15. Enquanto eu faço chamada, daqui a pouquinho já corrijo as atividades com vocês. Deixa eu fazer minha chamada aqui, pessoal. Deixa eu só perguntar, essas páginas é para mandar depois no negócio da aula aqui? Porque isso, manda no link dessa aula. Isso mesmo. Tá. Muito bem. Deixa o web aqui, se a gente abrir ele e não mexer nele, ele fecha. Então ele fechou. Deixa eu abrir a chamada do segundo ano aqui de novo, que a Neuza tem nos cobrado muito isso. Tem que fazer todo dia essa chamada. Vamos lá. Segundo ano, né? 2MA, tá aqui. Primeiro trimestre. Na verdade, não é o primeiro mais, já é o segundo trimestre, né? Primeiro já acabou no dia 20 de junho, tá, gente? Tudo agora faz parte do segundo trimestre. Meus queridos, como eu não tô vendo